Olá, boa noite para você e sua família. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 21 horas. E você tem acesso através do nosso site www.hdprovideo.tv.br. Mande suas perguntas, suas sugestões e todas as segundas nós vamos interagir com você. O nosso programa da semana passada tratou sobre crise e nós tivemos a participação de duas pessoas que enviaram as suas perguntas. A primeira é a irmã Rose, que faz uma ponderação muito interessante sobre sair da zona de conforto e vencer as crises, descobrir o seu potencial. A Rose pergunta se para descobrirmos o nosso potencial, se nós precisamos fazer algo novo. Rose, eu tenho a impressão que na grande maioria das vezes nós de fato precisaremos fazer algo novo para descobrirmos o nosso potencial. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Por quê? Porque situações novas nos obrigam a encarar novas ideias, novos posicionamentos, coisas novas nos tiram dessa zona de conforto, dos costumes, da tradição e nos levam a desbravarmos novos horizontes, novas possibilidades. Então você está certa. Realmente, para descobrir o nosso potencial, nós precisamos encarar coisas novas. O Euclides, do Jardim Guarani, pergunta se para vencermos as crises da vida, se nos basta a fé. Eu diria a você, querido, que a fé faz parte de um conjunto de coisas. O cristão, ele tem fé, mas ele também tem a mente transformada, como aparece lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Não basta ter fé, nós precisamos também entender qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Imagine se você tiver apenas fé e desprezar a palavra de Deus, por exemplo. Você, por certo, vai buscar coisas que talvez a palavra de Deus até condene. E aí a fé será insuficiente para vencer as lutas, vencer as crises. Você precisa de fé, mas também precisa de um relacionamento com Deus, pela oração, pela palavra de Deus, e com esses elementos você terá a condição de seguir em frente e vencer todos os desafios. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre voluntariado, sobre o prazer de servir, sobre a alegria de ajudar o próximo e também de realizar a obra do nosso Deus. O salmista, num texto muito conhecido, ele diz que devemos servir ao Senhor com alegria. Talvez você já tenha lido e tenha até usado esse texto da palavra de Deus para desafiar alguém ao trabalho cristão. Eu gosto muito desse texto, porque ele é um retrato daquela pessoa que serve a Deus de coração e não por obrigação. Servir com alegria é mais ou menos a imagem própria daquela pessoa que, em gratidão a Deus, ela resolve trabalhar para o Senhor. Nós podemos trabalhar, servir, nos voluntariar, movidos por uma série de coisas diferentes. Podemos trabalhar para Deus, por exemplo, movidos por obrigação, por uma tradição religiosa.
Podemos também servir a Deus movidos por medo. E há pessoas que, temendo ir para o inferno, por exemplo, elas trabalham muito, elas realizam uma série de coisas na obra de Deus. Serão essas motivações corretas para servirmos a Deus, para trabalharmos na Igreja de Jesus? Por certo, não. A motivação certa, adequada para servirmos a Deus é a alegria de participarmos daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. A palavra de Deus, não apenas na versão do salmista, mas em vários outros textos, falará sobre a alegria, o prazer de servir. E se existe um personagem na Bíblia que podemos usar para ilustrar a alegria do serviço, esse é o apóstolo Paulo, autor do maior número de livros do Novo Testamento, desde que se encontrou com Jesus lá no caminho para Damasco. Ele se transformou em um servo que trabalhava movido por alegria. Nós vemos o apóstolo Paulo viajando, pregando, abrindo novas igrejas, ajudando pessoas e sempre movido pelo prazer e pela alegria de servir. O apóstolo Paulo estava pronto a servir, estava sempre trabalhando com alegria no seu coração. E essa alegria, ela é vista em vários momentos dos seus escritos, como por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, já no último capítulo, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que devemos nos alegrar sempre. E ele disse isso num momento em que estava trabalhando muito, fazendo uma das suas viagens missionárias. Qual é a sua motivação para servir? No próximo bloco, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E mande a sua pergunta. Use o link, fale conosco aqui abaixo e pergunte o que você quiser. Não apenas sobre serviço ou voluntariado, mas sobre temas que você gostaria de ouvir aqui no nosso programa. Até daqui a pouco.
Olá, estamos de volta aqui no nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. O tema do programa de hoje é Serviço Cristão, Voluntariado. No primeiro bloco, nós conversamos sobre a motivação para servir e falávamos de um dos homens mais felizes em servir a Deus que temos na Bíblia, o apóstolo Paulo, um homem que trabalhou muito, dedicou a sua vida e sempre estava disposto, feliz e realizado no trabalho que fazia. Quais são as suas motivações para servir? Ou você tem alguma motivação para servir? Nós vemos que a nossa sociedade tem enfatizado bastante nesses últimos anos o tema voluntariado. As empresas incentivam seus funcionários a servirem alguém, a trabalharem em uma instituição que precise de apoio social. Há empresas, inclusive, que oferecem algum tipo de incentivo financeiro para seus funcionários envolverem-se em causas sociais. Tudo isso alimentado pelo espírito do voluntariado, uma palavra que tem sua origem na vontade humana. O voluntariado é o trabalho que se faz movido unicamente pelo desejo de servir. Não há uma compensação material, não há uma garantia de sucesso, mas há sim uma oportunidade de servir. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi um servo voluntário. É isso mesmo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, Jesus Cristo se apresenta na visão do apóstolo Paulo como um servo que voluntariamente deu sua vida por todos nós. Jesus é o exemplo maior de alguém que serviu porque queria servir. Tinha um compromisso baseado não na obrigação, mas sim no prazer de servir. Jesus entregou a sua vida por nós, não porque garantiria algo para si mesmo, mas sim porque garantiria a nós a possibilidade da salvação, da transformação e de uma vida cheia da paz que excede todo entendimento. Jesus, para nós, é o princípio do serviço. Nós devemos servir a Deus porque queremos servir, porque temos prazer em servir, porque temos alegria em servir. A obrigação não é a motivação correta. Uma compensação em bênçãos também não é a motivação correta. Aliás, existem pessoas que fazem alguma coisa para Deus movidas unicamente pelo pensamento de que receberão algo em troca. É quase que uma barganha com Deus. Elas se dispõem a trabalhar na obra, mas já estão esperando que esse trabalho gere alguma compensação. A maior compensação que um servo de Deus tem é o prazer de servir. É a alegria de fazer algo que tenha um valor espiritual, um valor que transcende ao pão, ao dinheiro, às coisas materiais. Quando você serve a Deus e realiza algo que diga respeito à obra do Senhor, você deve fazê-lo movido pela alegria,
pelo prazer de servir ao Senhor. O trabalho que fazemos para Deus, acompanhado por esse sentimento, se torna um trabalho muito melhor. As pessoas que servem motivadas pela alegria, pelo prazer, elas servem com um coração aberto. Elas se alegram em ver como sua vida, seus dons, seus talentos são usados por Deus para abençoar outras pessoas, para realizar grandes obras em nome de Deus. O apóstolo Paulo, que citei já algumas vezes nesse programa, ele tinha tanta alegria em servir que quando já estava velhinho, preparando-se para a morte, ele disse que havia completado a sua carreira. Ou seja, ele reconheceu que todo o seu trabalho valeu muito a pena. Ele estava feliz por ter completado a missão que Deus lhe confiara. Ele não terminou a sua vida dizendo, até que enfim vou me ver livre disso. Não, ele terminou a sua vida cheio de entusiasmo pelo fato de ter servido ao Senhor. Olhe ao seu redor e você perceberá que há muitas possibilidades para servir ao Senhor. Você verá que há pessoas precisando de ajuda, de socorro, de compaixão. Você verá que na própria Igreja de Jesus existem muitas possibilidades para trabalhar, existem ministérios, existem posições que estão ainda desocupadas porque falta alguém que queira servir. Você tem vontade de servir? Tem vontade de fazer alguma coisa para Deus e para as pessoas? No próximo bloco, eu quero dizer como você pode servir. E se tiver alguma pergunta, mande agora para a gente. Clique aí no link, fale conosco, mande sua pergunta e no próximo programa terei alegria em responder a você. Aguarde e daqui a pouco, último bloco do nosso programa Encontro Pessoal. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços.
Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Telefone 11 2305 6537 ou celular 11 984327279. Estamos aguardando sua ligação. Olá, e esse é o último bloco do nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. E não se esqueça, você pode mandar as suas perguntas, suas sugestões, é só clicar no Fale Conosco, envie aquilo que você gostaria que conversássemos aqui no nosso programa e será uma grande alegria interagir com você. Hoje estamos conversando sobre servir, sobre voluntariar-se para fazer algo em prol do reino de Deus. E eu gostaria que por alguns instantes você imaginasse o que pode ser feito através de você, do potencial que Deus te deu. Você, por certo, tem grandes talentos. Você recebeu dons da parte de Deus. Você também é uma pessoa criativa, você tem ideias, você tem força física. E eu te pergunto, o que você pode fazer colocando em prática todo o potencial que você tem? Muitas coisas podem acontecer se você se dispuser a servir. A grande questão é que há pessoas como você que estão paradas. Elas já trabalham a semana inteira e acham que não precisam fazer mais nada, principalmente para Deus. Que pena que alguns pensam assim, mas acho que não é o seu caso. Você quer servir. Sabe por quê? Porque você foi criado para isso. Você foi criado para glorificar o nome de Deus e uma das maneiras de fazer isso é servi-lo. É trabalhar pelas pessoas, é trabalhar pela obra de Deus. O Senhor Jesus, certa vez, resumiu todos os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, e eu acredito que você ama, por certo, você quer fazer algo significativo e relevante para Deus. Se você ama o próximo, e eu imagino que você ama, você também quer fazer algo significativo para o próximo. Então a minha pergunta é: por que você ainda não começou a jornada maravilhosa do serviço cristão, do voluntariado na obra de Deus? O que você está esperando? Está esperando que alguém te chame para trabalhar? Vou te dar uma dica. O seu potencial apenas você mesmo conhece. As pessoas não sabem do que você é capaz. Elas não têm ideia do quanto você pode realizar um trabalho relevante. Por isso, não fique esperando. Apresente-se. E a primeira maneira de você fazer isso é olhando ao seu redor e identificando áreas onde você pode servir. Talvez Deus já tenha até falado ao seu coração, colocado a vontade de realizar alguma coisa, de trabalhar em alguma iniciativa. Então, é você quem deve se apresentar, é você quem deve dizer: eu
posso realizar determinada coisa. Mas além de apresentar-se, é muito interessante que você viva o cristianismo não apenas aos domingos, mas todos os dias da semana. Afinal de contas, servir a Deus não é uma coisa que a gente faz no prédio onde a igreja se reúne aos domingos ou em alguma programação da igreja. Servir a Deus é coisa que fazemos lá no nosso trabalho, é coisa que realizamos em casa, é algo que podemos fazer pela nossa sociedade, pelos oprimidos, pelos pobres, pelos enfermos. Talvez você já tenha uma rotina de trabalho intenso para com as pessoas, mas que tal começar a trabalhar com uma nova filosofia de vida? Em vez de acordar de manhã e pensar assim, mais um dia em que eu vou trabalhar para a empresa tal ou vou servir o meu patrão, que tal você pensar assim, mais um dia em que eu servirei o meu Deus, lá naquela empresa, lá naquela casa, lá na faculdade onde estudo, mais uma semana onde eu poderei ser bênção na vida de pessoas. Nós servimos a Deus em todos os lugares onde Deus nos permite estar. Por isso, não há fronteiras ou barreiras para quem quer servir, para quem quer trabalhar para o Senhor. Você pode ser usado poderosamente por Deus nesse exato momento. Quem sabe ajudando numa tarefa doméstica, quem sabe acordando amanhã disposto a ajudar alguém. Deus nos criou para o servirmos e devemos fazer isso com a maior alegria do nosso coração. Desejo a você uma noite de paz, uma noite feliz. Próxima segunda-feira, 9 horas da noite, estaremos aqui juntos. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, clique no Fale Conosco e nós vamos interagir aqui juntos. Desejo a você as maiores bênçãos de Deus e até a próxima segunda no nosso programa Encontro Pessoal. Um forte abraço a você.